Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Vamos falar de esporte agora, vamos falar da Chapecoense, que voltou a treinar depois de empatar com o Santos 0-0 na Arena Condá. O Verdão treinou ontem à tarde, também treinou hoje de manhã, inclusive o treino de hoje de manhã foi com novidades lá no CT da Água Amarela, olha só. Volta do Brasileiro e 2 empates em casa. Bom, se a Chape ainda não venceu na Arena depois da parada para a Copa, também não conquistou nenhuma vitória jogando fora neste campeonato. A gente vem evoluindo a cada partida. Os jogos que tivemos dentro de casa foram jogos muito difíceis, né? E é manter a tranquilidade. A gente não pode achar que está tudo errado, até porque somamos, né, nas últimas rodadas e isso é o que importa. O último treino em Chapecó foi assim, ó, coberto de muita neblina, mas logo mais à tarde a Chapecoense já foge desse frio aqui no sul, vai para o Rio de Janeiro, onde terá pela frente o Botafogo na próxima quinta-feira. É mais um confronto daqueles com um adversário que está numa situação muito parecida na tabela. É mais um jogo de vida ou morte, né? Rapaziada que está ali mais próximo da zona é um jogo muito mais tenso, é um jogo muito mais travado, vamos dizer. É um jogo que não permite erros. Não importa o tempo, é preparação para o jogo de 6 pontos com o Botafogo. Na tabela, apenas um pontinho dá vantagem ao time carioca. A Chape tem 16, pontuação que incomoda. Nos incomoda porque a gente sabe o nosso potencial, a gente sabe que a gente tem time para estar numa posição melhor e é isso que a gente vai buscar cada dia, cada jogo. Tá aí então, né, os destaques da Chapecoense. Quase treino fechado hoje de manhã por lá, secreto, né? O Kleina não precisa mais fechar a Arena Condá, fazer o treino na Arena Condá, é só marcar para o CT de manhã. Treino secreto, né? E a viagem está prevista para hoje à tarde para o Rio de Janeiro, para o jogo de quinta-feira contra o Botafogo. Torcer para que abra o aeroporto, para que o avião possa descer, para que a Chapecoense possa voar. Ainda não está confirmado e nem garantido, que a neblina, a cerração está forte. É, a Chapecoense tem pela frente mais um jogo. A gente não gosta nem de falar de 6 pontos, porque parece que zica, né? Quando a partida é importante, assim, com o adversário que está próximo na tabela, né? Mas o Botafogo tem um pontinho a mais que a Chapecoense. Hoje pela manhã no treino, algumas novidades. A gente sabe que o Wellington Paulista está suspenso, né? Recebeu o 3º cartão amarelo, não joga contra o Botafogo. O técnico Gilson Kleina treinou com o Osman no lugar do Wellington Paulista, e a principal novidade do treino foi que o Luiz Antônio sequer foi ao CT da Água Amarela, né? Estaria negociado com o futebol árabe. Ele tem contrato com a Chape até o final do ano, mas aí a Chapecoense receberia uma compensação, né? Luiz Antônio, então, no lugar dele treinou Canteiros, mas então de malas prontas para a Arábia. É uma pena, principalmente pelo futebol que ele jogou no último domingo, né? Pois é. Só dar o mérito aí da notícia que foi divulgada agora pela manhã em primeira mão pelo professor Tadeu Costa no seu Facebook da saída do Luiz Antônio, né? Contra o Bahia ele não jogou absolutamente nada, foi muito mal. E o Luiz Antônio tem muito disso, né? Às vezes não joga nada, agora quando decide jogar, joga muita bola, como foi contra a equipe do Santos. Então, contra o Bahia não jogou bem, não foi bem, foi sacado no intervalo do jogo. Surpreendentemente, contra o Santos ele aparece no time titular e o Canteiros no banco de reservas. E aí no jogo contra o Santos ele... Talvez o melhor da Chapecoense em campo. Jogou, buscou jogo, chamou responsabilidade, bateu falta, quase fez gol, lançou, driblou, passou. Foi o Luiz Antônio que às vezes a gente vê quando ele está com vontade de jogar, quando ele quer jogar, é um baita jogador. Agora às vezes parece que não tem vontade, como foi contra o Bahia e aí é sacado inclusive no intervalo, né? Mas contra o Santos, o Gilson Kleina acreditou nele de forma surpreendente, né? Colocou o Canteiros no banco de reservas e o Luiz Antônio deu uma resposta altamente positiva. Se esse clube árabe tinha alguma dúvida em contratar o Luiz Antônio, depois do que viu ele jogando contra o Santos, falou assim, não, pode contratar que o cara é bom. E foi o que aconteceu, de fato, hoje pela manhã. Essa notícia que foi surpresa, ninguém estava cogitando, nem foi treinar, já está de malas prontas, está indo jogar no mundo árabe. É mais um jogador que deixa a Chapecoense e que aumenta a preocupação por parte do torcedor, porque jogadores estão saindo, jogadores titulares, como é o caso do Apodi, como foi o caso do Arthur Caíque, como é o caso agora do Luiz Antônio, é titular. Os últimos 2 jogos jogou como titular. Então se comenta de que o valor que a Chapecoense estaria recebendo algo em torno de R$1 milhão. Então reforça o caixa, mas enfraquece o time, enfraquece o grupo. Perdeu 3 jogadores considerados titulares e quase que perdeu o 4º, no caso do Jandrei, e a reposição não está sendo na mesma altura, porque esses jogadores que foram contratados não estão jogando. O Gilson Kleina está tendo que se virar com os jogadores que já faziam parte do grupo. Então é isso que causa preocupação e o torcedor não deixa de esconder que fica chateado e fica preocupado com a sequência da Chapecoense
pela saída de jogadores que eram titulares e pela chegada de jogadores que não estão sendo aproveitados, por enquanto, pelo menos, né? Então, é mais um que deixa o clube. Vamos esperar. O Rui Costa certamente deverá dar uma entrevista coletiva, né? Mais uma, né? Para explicar a saída do Luiz Antônio e ver se a Chapecoense vai contratar. Agora, gera preocupação, isso não há o que discutir. Alguns desses novos contratados estão jogando no time de aspirantes da Chapecoense, que empatou ontem na Arena Condá 0-0 com o Sport. Falando ainda da Chapecoense, no último domingo, o Sub-20 saiu na frente na decisão do título estadual. O Verdão saiu na frente logo aos 6 minutos. O zagueiro Luiz Pedro aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar. No finzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos, o Tubarão chegou ao empate com Zé Vitor. Mas logo no início do segundo tempo, aos 2 minutos, Fernando fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ronei, que deu a vitória ao Verdão. Com o resultado do jogo, a Chape passa a jogar por um empate para levar o título. O segundo jogo da decisão acontece no próximo sábado, em Tubarão. Joga por um empate lá, mas o Tubarão, com uma vitória simples, conquista o título. Mas deu o primeiro passo lá em Xanxerê, lá no Josué Anoni, venceu. E um abraço para o Ronei, que foi o autor do segundo gol, volante da Chapecoense, também para a família dele, né, que está vibrando com o bom momento do Ronei, né, e torcendo para que ele tenha sucesso aí na sua carreira como jogador profissional. Está tendo uma grande oportunidade no Sub-20. Como a Fernanda falou, o Sub-23, o aspirante, empatou em 0-0 com o Sport. Por enquanto, assumiu isoladamente a liderança do grupo, mas, né, tem times que estão atrás do Chapecoense que ainda vão jogar. E desejar boa sorte ao Sub-15. Começa hoje lá em Curitiba a Copa Caio Júnior Sub-15, a segunda edição. E a Chapecoense com o Sub-15 estará lá representado e vamos torcer. Começa hoje estreando 13h30 da tarde contra o Grêmio. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque ontem um jogo encerrou a rodada do Brasileirão em Porto Alegre. O Internacional recebeu e venceu o Ceará. Já que tinha retranca visitante, o Inter precisou criar. Mas no primeiro tempo, o time só teve uma chance. Aos 37 minutos, Potker dominou bem a bola e tocou para Rossi, que disparou. Limpou a marcação, mas chutou no travessão. Aos 13 minutos do segundo tempo, um jogador entrou ovacionado pela torcida colorada. D'Alessandro, que voltava de lesão depois de 9 partidas fora dos gramados. O argentino ajudou a movimentar o meio de campo do Inter, que estava lento. As jogadas de qualidade passavam pelos pés do camisa 10, que começou o lance do gol colorado. Depois do rebote, Potker só teve o trabalho de empurrar para dentro das redes. Desde o início do ano a gente vem procurando sempre jogar, não se desfazer da bola, né? E mesmo com a dificuldade de enfrentar uma equipe difícil dentro de casa, fechada, a gente não ficou se desfazendo da bola, procurou triangular, procurou fazer jogadas. Foi um duelo de opostos. O Internacional no topo da tabela contra o Ceará, lanterna da competição. E o time colorado mostrou a superioridade com aproximadamente 70% de posse de bola. E também apresentou a sua força dentro de casa, onde perdeu apenas uma vez nesse ano. Com o placar final de 1-0, o Inter assumiu a terceira colocação e vem de 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o América Mineiro e o Inter joga fora de casa. Bela vitória do Internacional, em que pese de apenas 1-0, mas já se imaginava que o Inter venceria o jogo. Venceu, consolidou o grande momento, a parada da Copa do Mundo. Muitos tinham preocupação se o Inter ia manter a intensidade. Manteve, já havia feito um bom jogo contra o Atlético Paranaense, empatou fora 2-2. Ontem mandou no jogo, ganhou por 1-0, 10 jogos sem saber o que é uma derrota. Terceira colocação, consolidando o bom trabalho do Odair Hellmann e a qualidade do grupo de jogadores do Internacional, que a todo momento está recebendo novos reforços, né? Tem mais jogadores para entrar. O Internacional, olha, fazendo uma grande campanha na terceira colocação, dando direito ao seu torcedor de sonhar alto nesse Campeonato Brasileiro. E olha, gente, a gente te mostra agora como foi o encerramento dos Jogos de Inverno da ABB nessa edição do Troféu de Futebol de Salão. Levou o nome do tradicionalista Nédio Vani. Com um total de 200 atletas divididos entre as modalidades de tênis de quadra, canastra, futsal, tênis de mesa, truco, xadrez e vôlei,
Os Jogos de Inverno da Associação Atlética do Banco do Brasil tiveram o objetivo de integrar os associados, amigos e familiares do clube. As competições tiveram início em 23 de junho e encerraram no dia 21 de julho. A gente tem aquela ideia, né, que um clube atlético, né, ele só tem ativas suas atividades, né, no verão, né? Mas não, né? A gente está tentando mudar isso. Então a ABB está trazendo também os jogos de inverno, né? Além dos jogos de verão que a gente fez esse ano, a gente também agora traz os jogos de inverno também para trazer o associado mais perto do clube. Destaque em vários esportes ao longo dos anos, integrante do primeiro time campeão de futsal de Santa Catarina em 1977, Nédio Vani foi um dos homenageados durante o evento, principalmente pela colaboração com a construção da ABB e no fomento do desporto chapecoense. E aqui foi meu berço, a ABB foi meu berço. Comecei a trabalhar no Banco Brasil, fui diretor de esporte, ajudei a construir esse ginásio de esporte e eu fui convidado pela primeira vez, sendo homenageado por uma modalidade que me trouxe a Chapecó, futebol de salão. Eu fico super contente pelo Buiú, esse pessoal da direção da ABB ter me convidado a ser o troféu Nédio Vani. Bacana a gente mostrar o que movimenta o esporte aqui da cidade de Chapecó. E olha, gente, o CrossFit é uma modalidade muito conhecida pelo equilíbrio, pela força e resistência. E durante o fim de semana, atletas de vários estados participaram da primeira edição do Hot Fitness Games em Florianópolis. Na categoria amador, participaram 44 equipes de todo o país, tá, gente? Equipes formadas por 4 pessoas e o time aqui de Chapecó ficou em primeiro lugar. Parabéns, então, para o treinador Oacir Romão, também para a Juliana Cavalec, para o Fernando Ferrarini, para o Hendrik Zene e também para a Aline Mendonça pela conquista lá em Florianópolis, levando o nome de Chapecó para todo o estado numa competição aí nacional. Bacana, né? E olha também o que aconteceu no final de semana lá em Abelardo Luz, gente. É o Grenal Abelardense, um evento que abriu as comemorações dos 60 anos do município. A brincadeira do Grenal na carroça é bem tradicional, tá? Em vários municípios gaúchos, onde as torcidas, né, e a rivalidade entre os times é muito maior, né, gente? Aqui em Abelardo Luz, a gente sabe que tem muito torcedor do Grêmio, tem muito torcedor do Inter também. E aí vocês estão vendo as imagens da tradicional corrida, né? Já acontece em várias cidades por aqui, é sempre um momento de integração entre os torcedores. É bom ver duas torcidas juntas brincando, né? Tem que existir a brincadeira no futebol, né? Brincadeira saudável, e pelas sempre bacana. recentes conquistas tá aí, então, os torcedores gremistas sendo carregados. No passado o Grêmio chegou na frente, agora a aposta ela se repete, né? Esse ano, será que quem chega na frente? Será que é o Grêmio? Será que é o Inter? Por falar em Grêmio, muitos gremistas, através do Facebook, do Instagram, pedindo valores dos ingressos para o jogo do próximo domingo, 7 horas da noite. O Grêmio joga aqui em Chapecó, mas ainda a ser confirmado, ao que tudo indica, e pelas informações que vêm de Porto Alegre, o Grêmio não vem com o time titular, porque na semana seguinte ou tem Copa do Brasil, tem ou Copa Libertadores, do Brasil. Joga né? na quinta-feira e depois tem Copa do Brasil com o Flamengo. Então, ao que tudo indica, o Grêmio deverá vir com um time misto aqui. Mais o ingresso para o torcedor gremista, R$120, lá na Ala Sul. 120 pila, sejam todos bem-vindos, os ingressos já estão à disposição no site da Chapecoense, nos pontos de venda, então é R$120, que é o mesmo valor para a torcida da Chapecoense, né? É 120 na geral, 150 nas cadeiras descobertas, aquelas que ficam na frente do pavilhão. Gremistas podem ir em qualquer lugar, mas com a camisa do Grêmio só lá na Ala Sul. Nas cadeiras laterais, 180, e se o amigo ou amiga quiser ir numa cadeira, seja bem-vindo, R$200. 200 pilinha, daí você pode ir assistir o jogo do Grêmio com o Chapecoense lá nas cadeiras, certo? Dito isso, mandar um grande abraço para os nossos parceiros, um grande abraço para a Andréia Mendes, que é gerente lá do Quedas Parque Hotel, um grande abraço, Andréia, para o Denilson Rodigueiro, presidente do Sulcred, Leandro Weger, que é da Solares Imobiliária, e César Neus, que é da Quality Sementes. Um grande abraço aos nossos parceiros, obrigado pela parceria e pela companhia. Feito, Brique? É isso aí, Serginho. Um grande abraço para mim. Até amanhã. Um abraço.